Olá! Hoje vamos estudar textos e contextos. Essa é a lição número 7 e estamos estudando a lição do dia 13 de maio, quarta-feira. Na lição de hoje, o autor chama a atenção do leitor para entender o contexto de cada mensagem. Não podemos pegar um verso, tirar esse verso da história e do contexto e usá-lo sem entender exatamente o que ele queria dizer quando foi usado. Imagino que vocês já devam ter ouvido, por exemplo, aquela historinha, aquela piadinha do cara que estava esperando a resposta de Deus sobre um problema específico que ele precisava resolver. Então, ele ora e pede para Deus uma resposta. Então, abre a Bíblia, coloca o dedo em cima de qualquer página e diz: aquilo que o Senhor me revelar, isso farei. E quando ele olha para ver onde o dedão dele estava parado, ele lê o seguinte: e Judas foi e se enforcou. Meio angustiado com a resposta de Deus, ele ora novamente e diz que essa vez não valeu, não deu certo, mas a próxima com certeza será a resposta de Deus. Mais uma vez, ele mistura as páginas ali, abre em uma página qualquer, coloca o dedo sobre um determinado verso que ele não sabe, tudo isso de olhos fechados, e quando ele abre os olhos, ele lê: vai tu e faze o mesmo. Inconformado, ele repete a experiência pela terceira vez e espera que Deus dê uma resposta para ele através do primeiro verso que aparecer ali debaixo do dedo dele. E quando ele termina todo o processo, ele abre os olhos e lê o seguinte: o que tendes para fazer, faze-o depressa. Amigo, isso é apenas uma historinha para mostrar o seguinte: não podemos pegar versos que fazem parte de uma história, de um todo, de um contexto e tirá-los desse contexto e usá-los ao nosso bel prazer. Muitas doutrinas são criadas em cima desse método que é completamente errado. A lição traz exemplos da palavra Adão, mas eu quero adicionar um outro exemplo aqui. Em Atos capítulo 10, lemos sobre a visão do lençol. Você lembra dessa visão de Pedro? Já se deparou com esse problema? Nesse trecho da Bíblia, Pedro tem uma visão, onde o lençol desce do céu cheio de animais imundos e Deus diz: Pedro, mata e come. Quando Pedro se nega a comer a carne de animais imundos, a voz então diz: não chame de imundo aquilo que Deus purificou. Muitas pessoas tiram esses versos, tiram esse trecho do contexto para dizer que Deus, a partir de então, liberou a raça humana para comer todo tipo de carne, inclusive o porquinho que eles tanto querem. Ou seja, a lei de Levítico 11 foi anulada. Mas quando você pega o trecho estudado e coloca de volta no contexto de onde ele foi tirado, e você estuda aquilo que realmente a história diz, você vê algo diferente. Você percebe que Deus não estava falando de animais, e sim de raça de pessoas que eram consideradas impuras pelos judeus. O próprio Pedro entende que a visão era apenas uma parábola, um simbolismo, e compreende que Deus estava dizendo que os judeus deveriam sim pregar o evangelho para os gentios, ou seja, os povos não judeus, que eram considerados pelos judeus como imundos. Amigo, quando você estudar a sua Bíblia, peça a Deus para te ajudar a ter humildade e buscar o contexto e o pleno significado daquele contexto que o Espírito Santo tem para ensinar. No nosso exemplo, muitos tiram um trecho e simplesmente usam para o seu bel prazer, quando Deus tinha um contexto muito maior, um objetivo muito maior para falar não só para Pedro, mas para todos nós. Todas as pessoas são consideradas purificadas por Deus. Todas as raças são consideradas purificados por Deus. Esse é o objetivo de Jesus na cruz. Foi isso que Jesus veio fazer na cruz, limpar a humanidade da imundície do pecado. Aquela figura de lençol com animais era simplesmente uma parábola. Assim como Jesus usava parábolas, o Espírito Santo está dando uma visão para Pedro em forma de parábolas, em forma de uma parábola. Quando você ler a sua Bíblia, peça para Deus abrir os seus olhos para que Ele possa te contextualizar e te levar exatamente aonde Ele quer que você esteja e o que Ele quer que você aprenda. Ore comigo. Senhor nosso Deus, dá-nos humildade e sabedoria para literalmente ouvir a Sua palavra, textos dentro do contexto e entender o que o Senhor tinha em mente para nos revelar. Peço por todos os meus amigos que estão estudando a Tua palavra através da Bíblia e da lição da Escola Sabatina.
Em nome de Jesus. Amém.